Havendo legal, declaro aberta a sessão deste dia 9 de agosto de 2018. Ato da sessão anterior, aprovada. Não temos expediente, não é? Eu tenho uma proposição a fazer, votos de congratulações pela passagem natalícia no dia de ontem. Dia de ontem, né? Ontem. Ela fugiu, né? Doutora Andréa, DG, todos aprovam? Sim. Eu ia pedir vista para dizer onde é a festa, né? Mas passa, né? Mas passa. Então vamos registrar em ato. Alguma proposição de qualquer dos senhores? Pois não, senhor. Pois não. Sim. Pois não, senhor. Está no projeto, para hoje, né? Certo. Muito bem. Iniciando já, né? Esquecendo uma coisa aqui. Estou vendo aqui que tem pedido de apresentação oral, mas não tem nenhum advogado aqui, então não vai fazer. Tem alguém aguardando julgamento? Tem alguém aguardando julgamento? Não, né? Então vamos ao recurso eleitoral 3481 de Mossoró, 34ª zona eleitoral, da relatoria do juiz Gustavo Smith, pressão de contas do exercício financeiro de 2014, requerente Partido dos Trabalhadores Municipal. Excelente, tem a palavra. Processo já identificado, Vossa Excelência. Trata de recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Mossoró, em face de sentença do juiz da 34ª Zona, que julgou desaprovadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2014. O magistrado, acompanhando o parecer técnico, julgou desaprovadas as contas em razão da existência de doações irregulares, onde não constaram identificação do doador pelo seu CPF na forma exigida pela legislação. Tais doações também não foram feitas diretamente na conta do partido, mas sim por meio de uma pessoa jurídica que recebeu os valores e os repassou aos órgãos partidários conforme normas internas da agremiação. Recurso interposto, onde foi alegado que as omissões foram esclarecidas por meio de prestação de contas retificadora. Sobre a ausência de identificação dos doadores, por meio do seu CPF, diz o recorrente que as doações eram feitas segundo normas internas partidárias, tendo sido os valores repassados por meio da Secretaria Nacional de Finanças e Planejamento do Diretório Nacional do PT, através de sistema de arrecadação de contribuição, denominado SACI. Esclareceu, segundo a norma interna, filiados, ocupantes de cargos comissionados, eletivos, dirigentes partidários e parlamentares deveriam efetuar a contribuição mensal ao partido por meio do SACI, que distribuiria um percentual ao domicílio eleitoral dos doadores. Tal sistema tratar-se-ia de uma gestão centralizada de cobrança e distribuição de contribuições, que por meio de um sistema informatizado cobra diretamente do filiado através de bancos conveniados, na operação débito automático diretamente na conta corrente e logo em seguida repassa o percentual a cada diretório. Acrescentou que o fato de as doações não terem sido feitas por meio de cheques cruzados ou depósito bancário, diretamente na conta do partido, constituiria tal fato a impropriedade de natureza formal, que não compromete a regularidade das contas. Disse ainda, abro aspas, que embora o partido não tenha observado a regra formal da resolução vigente à época, tendo em vista não constar os números de CPF dos doadores nos extratos bancários, informou por meio de relatório detalhado das contribuições, bem como tabela contábil demonstrativa, a origem de todas as doações. Ao final, argumentou que a simples ausência de identificação do CPF dos doadores é impropriedade formal, já sanada, segundo eles alegam,
Nessa instância, a Procuradoria Regional opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sugerindo ainda o recolhimento da quantia identificada como em desconformidade. E é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Votando. De início, é importante ressaltar que, conquanto a Lei 13.165 de 2015 tem alterado alguns dispositivos da Lei dos Partidos, 9096, relativos à prestação de contas, estes autos dizem respeito ao exercício 2014 e, portanto, devem ser analisados à luz da Resolução 21.841. Com efeito, o cerne da questão envolvida no presente recurso é verificar se as doações recebidas pelo órgão municipal, por meio do sistema interno de repasse de recursos do partido, é válida e atende aos preceitos da norma eleitoral, ou, se confrontante e conflitante com esta, fere a transparência e confiabilidade das contas prestadas, não podendo, por conseguinte, ser utilizadas. Na espécie, o diretório do PT em Mossoró recebeu a quantia de R$ 13.981,31, sendo identificado no extrato bancário somente pelo termo PAG-FORNEC. Durante a instrução processual, o órgão municipal esclareceu que a Secretaria Nacional de Finanças e Planejamento do Diretório Nacional do PT possui um sistema de arrecadação denominado SASSE, por meio do qual são feitas as contribuições obrigatórias dos filiados, através de débitos automáticos, e um percentual é repassado para o Diretório Municipal, seu domicílio eleitoral. O partido menciona os dispositivos do Estatuto da Agremiação que amparam tais procedimentos. Cotejando o teor da norma interna partidária com as normas eleitorais, no caso dos autos, entendo maculada a transparência dessas movimentações financeiras. Segundo o artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução 21.841, as doações e contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou crédito bancário identificado diretamente na conta do partido político. Com efeito, a finalidade da norma é identificar os doadores, a fim de que não haja ofensas à norma eleitoral no tocante a vedações de fontes, controle de limites de doações, formação de caixa 2 de recursos, dentre outras particularidades. Nesse particular, a falta de identificação precisa dos doadores de campanha constitui irregularidade grave na prestação de contas, em virtude das dúvidas geradas quanto à verdadeira origem dos recursos em espécie que tenham sido arrecadados, comprometendo dessa forma a verificação da legitimidade desses recursos e a credibilidade das contas prestadas. É, portanto, a meu sentir, falha grave, apta a macular a transparência da prestação de contas. Da análise dos autos, percebo que as alegações do prestador não se mostram hábeis a justificar a falha, pois não foi efetivamente comprovada a real origem do dinheiro. Nesse contexto, conquanto a norma interna partidária, se utilizando da autonomia constitucionalmente garantida, estabeleça um mecanismo automático no desconto obrigatório de contribuição de filiados e repasses aos diretórios, não pode de maneira nenhuma se sobrepor à norma legal, infringindo as normas estabelecidas pela lei dos partidos políticos. A toda evidência, o processo de débitos e créditos utilizado pelo partido, na forma que ocorreu em Mossoró, fere o artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução 21.841, ao não identificar os doadores, não imprimindo segurança acerca da licitude da origem. De outra banda, ainda que haja uma planilha elaborada pela contadoria do partido, onde relaciona os filiados, doadores e suas respectivas contribuições, acompanhadas de documentos denominados, abro aspas, apoio à contabilidade, pagamentos efetuados pelo DN, fecho aspas, e recibos de doação, tais documentos são produzidos de modo unilateral pela agremiação, inexistindo qualquer liame seguro que demonstre que os reais doadores são aqueles titulares das contas bancárias. Dito em termos bem claros, é possível que a agremiação tenha produzido documentos para justificar as quantias recebidas pelo SAS de modo irregular, fabricando uma transparência que pode ser facilmente maculada. Enfim, um documento unilateral. No outro quadrante,
merece ressalva o fato de que as doações por meio do sistema SAS já foram consideradas irregulares em outros regionais. Como, à guisa de exemplificação, eu trago um precedente oriundo de uma prestação de contas 14981 de 2011, proveniente de São Paulo, e eu faço a transcrição no voto escrito e peço permissão para me abster da leitura. No âmbito dessa Corte, a utilização de recursos de fonte não identificada, concernente a créditos bancários sem comprovação de origem lícita, consubstancia irregularidade grave, capaz de ensejar a desaprovação com a determinação de seu recolhimento ao erário. Trago, nesse sentido, um precedente desta Corte de relatoria da então juíza Berenice Capuchu. E prossigo, senhor presidente, dizendo que, considerando as circunstâncias dos autos, a meu sentir, torna-se impossível não reconhecer que restem comprometidas a transparência e a regularidade das contas ora analisadas. Sendo a falha relativa a recurso de origem não identificada, deve ser determinada a providência de recolhimento da quantia. E assim eu encaminho meu voto, já finalizando, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento, mantendo a desaprovação das contas, nos termos da sentença, e, em consequência, determinando a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período que eu proponho aqui de 6 meses, além da devolução da quantia de R$ 13.981,31 ao fundo partidário, conforme previsto na Resolução 21.841. E é como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? Doutor Gustavo, se trata de recurso, não é isso? RE? É. O prazo de suspensão das cotas no primeiro grau foi de 6 meses? Vamos conferir, doutor Vladimir. Mas é porque normalmente desprovimento nós diríamos apenas desprovimento. Como o doutor Gustavo desproveu e fixou, aí eu fiquei nessa dúvida. Na verdade, a sentença foi silente quanto à suspensão. Temos um problema, né? É. De ordem processual. Porque o recurso do interessado está piorando a situação jurídica do interessado. Na verdade, o recurso está impondo a reformácio impégios em desfavor do recorrente. Como é, doutor Vladimir? A sentença... a sentença, eu tô lendo. A sentença aqui, não aplicou a sanção de suspensão. E o recorrente recorreu contra isso. Não, contra a desaprovação das contas. Desaprovação e determinação de devolução. Então não pode aplicar. Não pode aplicar a sanção. É só essa exclusão, doutor suspensão. Gustavo. Isso, É só desprover mantendo Nessa a obrigação. hipótese, nós não podemos ampliar em prejuízo. Exatamente. Então nesse caso, eu tenho que fazer supressão, a adequação do voto para suspender apenas essa parte de suspensão de cotas do fundo partidário, mantendo a obrigação de restituição das quantias e a desaprovação das contas. feito isso, todos anuem o voto? Com relator. Sim, senhor presidente. Unanimidade, então, os termos do voto do relator com esse adendo. Nós temos embargo de declaração. Esse requer quórum completo, mas não tem suspensão do doutor Vladimir, não, né? Não. É de Guamaré. Exatamente. Declaração do recurso eleitoral 726/58, de Guamaré, 30ª zona eleitoral, Macau. Não é doutor André. Embargante Wildenberg William de Macedo Bezerra. Embargado Podemos Municipal. Pois não, senhor. Você Tá tem em a mesa, palavra. presidente. Tem a palavra. Processo já identificado, Vossa Excelência. Trata de embargo de declaração oposto por Wildenberg William de Macedo, cujo acordo transcrevo aqui está emendado, disponível para Vossas Excelências. Alega o embargante erro material e omissão na obscuridade do acórdão, sustentando inocorrência de modificação fática em sede recursal, apontado no voto do relator. A ausência de demonstração dos cálculos que resulta no percentual de 88,51% de gastos excedentes e que deixou o tribunal de se pronunciar sobre
a presunção de elegibilidade, adotando a linha interpretativa mais prejudicial ao candidato, sem sequer ponderar sua presunção de elegibilidade, invertendo o ângulo da prova. Pede acolhimento dos embargos. Intimados embargados não ofereceram contra-razões. É o relatório, senhor presidente. Passando ao voto. O embargante alega, afronta o artigo 489 do CPC, parágrafo 1º, pois o relator não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento, ao não apreciar a suficiência ou laje probatório existente, deixando de manifestar sobre a argumentação do recurso relativa à presunção de elegibilidade do ius honorum. Além disso, sustenta erro material na decisão, ao afirmar que a defesa do embargante a interpor recurso teria alterado a versão fática exposta no primeiro grau. Aduz que na análise do estoque das emissões e cancelamentos das notas fiscais acostadas aos autos, demonstram por si só inacorrência do caixa 2, no que diz respeito a tais gastos que não aconteceram. Na verdade, os embargantes pretendem a reapreensão da matéria já analisada pelo tribunal por ocasião daquele julgamento, quando foram acolhidos todos os fundamentos do voto do relator em votação unânime, no sentido de que havia prova inequívoca de omissão de recursos e despesas de campanha e que as alegações trazidas pelo recorrente foram insuficientes para suplantar os fundamentos postos na sentença. Se vocês recordam, aquele que cada vez que se traria um defeito, ele cancelava uma nota e trazia uma nota nova. Sustenta o embargante que a decisão teria outro erro material, ao deixar de demonstrar como chegou ao percentual de 88,51%, pois que aponta que os valores para a formação de tal quanto, pois os gastos em nenhum momento ultrapassam o valor de R$ 80. Não há alegado erro material ou omissão. A decisão embargada contém explicitamente como chegou a esses valores, explicando como o juízo eleitoral alcançou o percentual de 29,29%. Não é R$ 80. A sentença vai passo a passo e vai fazendo uma conta, somando ao final da 2000... Perdão, isso. Recursos financeiros. Levando em conta o total de recursos recebidos, declarados pelo candidato, recursos financeiros e mais recursos estimáveis, totalizando a prestação de conta de R$ 7.100. Esse percentual de 88%, que a sentença aponta como 29,29%, este relator chegou quando exclui da conta os valores estimáveis. Ou seja, dentro dos valores de arrecadados financeiramente, o valor da diferença é de 88,51%, como está aqui transcrito, disponível para Vossas Excelências. Com efeito, a decisão embargada enfrentou as teses das partes e o fez argumentativamente, tomando por base os fundamentos expostos por todos os contendores, sem espelhar qualquer possibilidade prevista no artigo 489 do parágrafo 1º do inciso 1 ao 6 do CPC. Registro e refutado as alegações, não há qualquer vício e voto pela ausência de necessidade de integração do julgado e negando provimento aos embargos de declaração. É como voto, senhor presidente. Com o relator. Com o relator. Todos com o relator, sem nenhuma divergência. Com o relator também. Nós temos aqui até colocado aqui o registro de candidatura, né, do Banês, falemos em seguida. Nós vamos para a representação, proclamando o resultado, não é? Unanimidade no do relator, não é? Chegaram todos. A representação 6453 de Natal, na relatoria do Barra do Ibanês, representante do Partido Democrata Trabalhista, representado do Partido Republicano Progressista, sobre propaganda extemporânea, pedido de aplicação de multa e concessão liminar. Vossa Excelência tem a palavra. Mas não está ligado, não.
ligado, não. Está sem som. Chega não. Os microfones estão um problema. Mas podemos ir, podemos prosseguir, né? Acho que dá para acompanhar enquanto conserta aí, né? Dá para ouvir enquanto conserta. Pois não, excelente. Pois não. Entendeu? Em discussão, relatório. Aprovado. Pois não. Veja alguém para ver esse negócio de som, né? Mas ele voltou lá, mas não resolveu nada. Não falou nada, não disse nada.
tendência a combater apenas o que for excesso nas manifestações de opiniões. Não vamos pensar como esse pensamento que existia em eleições anteriores, que nós temos experiência disso, de que os candidatos não poderiam expressar críticas aos adversários, aos concorrentes, assim como as pessoas autorizadas a participarem das propagandas eleitorais também não poderiam fazer críticas. Então, nós temos hoje um posicionamento que está em defesa dos operadores do direito eleitoral, de que as críticas, desde que relativas a fatos concretos, são perfeitamente admissíveis e isso não caracteriza ofensa a quem está no processo eleitoral. Porque, em primeiro momento, está a liberdade de pensamento e, em segundo momento, está o dever de informar sobre os fatos para que o eleitor saiba escolher, tendo conhecimento disso. Então, nós temos, de um lado, o direito de se manifestar e, de outro lado, o direito de ser informado. O eleitor tem o direito de ser informado. E só podemos levar a informação ao eleitor se for permitido que os veiculadores de propaganda assim o façam. E aí a Justiça Eleitoral apenas atuará nos excessos, no que for realmente considerado excesso. Senhor presidente, essas considerações que faço aqui registro de opiniões pessoais e não estão necessariamente transcritas no voto. O voto está fundamentado nessa linha de pensamento, no entanto, em outras palavras, e os demais integrantes da Corte estão acompanhando no texto disponibilizado aí nos computadores. Então, na conclusão, senhor presidente, eu estou votando dizendo o seguinte: logo, as veiculações transmitidas pelo partido requerido se trataram de críticas à administração municipal, personificadas na pessoa do respectivo prefeito, o qual não demonstrava interesse em concorrer ao cargo de governador, além da ausência de qualquer menção às futuras eleições ou tentativa de beneficiar a imagem de possíveis pré-candidatos. Diante do exposto, voto pela improcedência da representação, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Sem divergência? Senhor presidente, só fazer um registro, primeiro louvando o voto e, sobretudo, o entendimento que não está no voto escrito, mas que foi verbalizado pelo desembargador Ibanez. Eu também penso exatamente assim, desembargador. E dizer que eu tenho acompanhado pelo Diário da Justiça as decisões dos juízes auxiliares da propaganda acerca de inúmeras representações já apresentadas, também todas tratando de notícias que desfavorecem alguns candidatos, e os juízes auxiliares estão com o pensamento nessa mesma linha de Vossa Excelência, que parece ser o entendimento da Corte, já que nenhuma divergência parece se expressar nesse momento, no sentido de que a Justiça Eleitoral não pode tolher o debate político sob o argumento de que qualquer notícia que desatenda o interesse de um candidato possa ser conceituada como fake news ou como denegridora da imagem da honra do candidato. Se a Justiça Eleitoral partisse para esse comportamento, nós estaríamos empobrecendo o debate político e estaríamos sonegando do eleitor o conhecimento de situações que incomodam determinados políticos, mas que são verdadeiras e que não podem ser escondidas no processo eleitoral. Então, louvando o voto de Vossa Excelência e registrando que tem sido também a tônica dos pronunciamentos dos juízes auxiliares da Corte na propaganda eleitoral, eu acompanho o relator. Senhor presidente, aproveitando isso aí do doutor Vladimir e louvando também o voto do eminente relator, nós temos discutido muito isso. Amanhã haverá um evento onde certamente será discutido com toda a superioridade pela doutora Cibele, que me parece vai falar isso. Vossa Excelência mesmo tem ido a alguns eventos sobre isso. A noção que nós temos estudado de democracia é do voto periódico, obrigatório e universal. Não tanto obrigatório, mas pelo menos o voto universal e periódico. E me parece que o conceito hoje de democracia no mundo, com essa série de eventos que nós temos visto em alguns países, passa tangencialmente pela fixação de que o direito à livre expressão é o que mais vem caracterizando
as chamadas grandes democracias. No caso, nós temos falo especificamente no caso dos Estados Unidos. E das expressões dessa liberdade de expressão é a liberdade de crítica e de propaganda, principalmente quando se trata de pessoas que são ocupantes de cargos públicos ou candidatas a esses cargos públicos. Então, às vezes, na discussão de causas absolutamente irrelevantes, é que a democracia é testada. Eu digo isso com base numa grande discussão que houve nos Estados Unidos a respeito sobre o direito de livre expressão eu esqueci o nome do empresário, da revista Hustler. É uma revista de caráter erótico e essa questão foi levada à Suprema Corte. Larry Flynt. Até um filme, né? Muito bom. E a discussão, e depois eu fui atrás do voto da Suprema Corte, e, na verdade, a Suprema Corte disse o seguinte: olha, eu não concordo com esse tipo de publicação, acho que esse tipo de publicação é deletéria às pessoas, mas o direito da liberdade de expressão, de que é decorrência à liberdade de imprensa, de informação, é a mais pura expressão da democracia, é o que caracteriza as democracias verdadeiras, então tem que ser assegurado. Dito isso, para amarrar com o que o Dr. Vladimir disse, que esse direito de crítica e disposição aos candidatos, aos gestores públicos, é essencial para que o eleitor forme sua convicção suficientemente informada sobre o que está acontecendo. Hoje eu tive na minha casa, 2 pessoas foram fazer um concerto lá da parte hidráulica e me perguntaram em quem deveriam votar. Eles me perguntaram, eles não sabiam que eu faço parte da corte. Eu disse, não, assistam os debates. Hoje tem um debate. O ideal é que vocês se informem assim que o voto tem que ser escolhido o exercício do sufrágio. Só essa pequena consideração que eu achei relevante, senhor presidente, e acompanho integralmente o voto do relator. A não ser assim, a Justiça Eleitoral estaria intervindo de modo a atrapalhar, né, o processo democrático. Né? Às vezes, na melhor das intenções, talvez encobrindo verdades, sim, permitindo inverdades, enfim, atrapalhando a formação da crítica que deve existir. Com certeza. E só complementando, Zimbardo, também nós enfrentamos isso quando era juiz eleitoral aqui nas últimas eleições municipais. Isso foi a tônica do debate. Foi, né? Especialmente quando eram fatos públicos e notórios. Então você não tem o que discutir. É permitir. Naturalmente os excessos. Os excessos serão coibidos, né? Então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora, a prestação de contas, 5766, de Natal, doutor André Pereira, requerendo diretório estadual do Partido Comunista. Não é? Exercício financeiro de 2013. Vossa Excelência tem a palavra. Está em mesa, senhor presidente. Processo identificado por Vossa Excelência. Na prestação de conta do diretório estadual do PCdoB, RN, relativo ao exercício de 2013, a sessão de análise, a SACEP, identificou falhas no relatório preliminar, solicitou a intimação do partido para diligências, o qual se manifestou juntando novos documentos. Com o retorno dos autos, a SACEP emitiu parecer conclusivo, recomendando a desaprovação das contas. Notificado, o parte alegou que todas as irregularidades foram supridas nos documentos anteriormente acostados. O Ministério Público opinou, acatando as conclusões da SACEP, pela desaprovação das contas. Discussão relatório. Aprovado. Senhor presidente, trago aqui a conclusão da SACEP das irregularidades apontadas. Ausência da peça de relação de contas bancárias, inobservância da continuidade contábil, evidenciada pela divergência nos saldos do livro Razão com os demonstrados no balanço do exercício financeiro de 2012. C. Divergência entre o saldo final dos depósitos bancários no valor de R$ 3.064 e o do livro Razão, que apresentava um saldo patrimonial de R$ 3.222, não retificado pela peça conciliação bancária. Ainda, inserção de dados referentes a transferências partidárias recebidas pela Direção Nacional do PCdoB na peça destinada a valores recebidos a título de contribuição pelos filiados. Ainda, registro errôneo dos créditos bancários que não representam receita, ou seja, estorno de débitos e desbloqueio judicial, aquelas de pequena monta, no demonstrativo de contribuições recebidas, que somos R$ 6.885,12. E ainda, inserção errônea do somatório das despesas das peças de folhas 20, 23 e 24, com a inclusão de um crédito bancário estornado na mesma data. Geralmente,
despesas bancárias indevidamente cobradas, que eram depois estornadas, falta de registro de despesa de aluguel de IPTU, água, energia necessária para a manutenção do partido, o resultado líquido do exercício demonstrado nas peças superavitário no valor 3.022. Algumas dessas irregularidades foram sanadas, mas a agremiação não promoveu adequadamente a retificação das contas, apesar de intimada por este juiz 2 vezes. Já no que diz respeito às despesas com serviços prestados por pessoas físicas, também estas foram formalizadas apenas por meros recibos, já que o partido não apresentou os contratos nem documentos com a descrição do serviço executado. Desobservância da resolução TSE. Também não foi apresentada documentação fiscal correspondente a cobranças bancárias pagas ao cedente Carlos Móveis Comércio Limitado de Madeira. Tem os boletos, mas não tem a nota fiscal do que foi adquirido. Por último, registro que foi constatado débito bancário em nome de terceiro, Francisco Moacir Soares, aquele avento de R$ 211,48, sem qualquer esclarecimento que comprova a mencionada despesa. Então, presidente, são pequenos erros que foram se acumulando, né? Com efeito, o descaso do partido com as formalidades legais afetas ao processo de prestação de contas, ao deixar de fornecer a documentação exigida pela legislação de regência, embora lhe tenha sido oferecida a oportunidade para tanto, gerou diversas falhas e inconsistências graves que impedem a fiscalização da Justiça Eleitoral. Por consequência, comprometem a credibilidade dessas contas, de modo a acarretar a sua desaprovação. E eu estou encaminhando meu voto, senhor presidente, em consonância com o parecer do órgão técnico e do Ministério Público Eleitoral, pela desaprovação de contas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB-RN, referente ao exercício 2013, e determinando a suspensão do recebimento das contas pelo período de 3 meses, considerando que foi um somatório de pequenas falhas não sanadas. E é como eu voto, senhor presidente. Algum pedido de esclarecimento, alguma divergência? Com o relator. A unanimidade no centro do voto relator. Ainda de vossa relatoria, também a prestação de conta 6373 de Natal, onde é requerendo Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, PSB-RN, relativo ao exercício financeiro de 2013. Processo em mesa, processo identificado de Vossa Excelência. Digo que a SACEP identificou inconsistências e solicitou a intimação do partido para diligência, sendo juntados os documentos de folha 135161. Com nova vista dos autos, a SACEP opinou em parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas, uma vez que a documentação e os esclarecimentos trazidos pelo partido mitigaram as irregularidades apontadas na análise preliminar, restando falhas que, analisadas em conjunto, não comprometeram a regularidade das contas. O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas, sem prejuízo de restituição ao fundo partidário das quantias apontadas como irregulares no valor de R$ 12.903,08. É o relatório, senhor presidente. Em discussão relatória, aprovado, votando. Senhor presidente, as inconsistências apuradas são relativas à ausência de assinatura em 2 documentos do tesoureiro do partido, desconformidade das peças apresentadas da escrituração contábil prevista pela portaria TSE 521/2011, pagamento de multas eleitorais e penalidades pecuniárias com recursos do fundo partidário, utilização do fundo partidário para pagamento de multas e juros referente a atraso com as contribuições previdenciárias, pagamento de aluguel com acréscimos mensais em relação ao valor fixado contratualmente. Com relação à assinatura, o tesoureiro do partido e desconformidade com as peças apresentadas, escrituração contábil prevista na portaria TSE 521/2011, a ocorrência dessas infrações são consideradas falhas meramente formais, não ensejando a desaprovação das contas, mas a sua aprovação com ressalvas. Trago aqui jurisprudência neste sentido, que peço de licença para não ler. As demais irregularidades apontadas, por envolverem uso irregular de recursos do fundo partidário, poderiam implicar, em tese, em desaprovação das contas. No entanto, os valores somados de R$ 7.941,50 e R$ 3.219,47 e R$ 1.082,70 totalizaram R$ 12.903,08,
que, se comparado ao volume de recursos movimentados no fundo partidário, R$ 219.792,31, representa um percentual de 4,9%. Dentro dos parâmetros do TSE, vem entendendo que este percentual de valores irregulares menor do que 10% do total de recursos movimentados pela agremiação não é falha que prejudica a regularidade das contas, justificando a aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar a desaprovação das contas, e trago aqui precedente da ministra Luciana Lózio, que transcrevo e peço licença para não ler. Trago também precedente deste regional, que Vossa Excelência tem disponível no sistema eletrônico. Ademais, a par das irregularidades, não existem indícios de que a conduta do partido tenha sido orientada pela má-fé, pelo propósito deliberado de prejudicar suas atividades de fiscalização da Justiça Eleitoral. Inclusive, acrescentando aqui, o partido sustenta que é possível, ao contrário do que diz a jurisprudência, o pagamento de multas eleitorais com fundo partidário, mas isso já é uma remansosa jurisprudência. E concluindo, senhor presidente, considerando que as falhas inicialmente detectadas pela SACEP foram sanadas, remanescendo outras que, no seu conjunto, não comprometem a regularidade das contas como um todo, voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro, relativo ao exercício 2013, com fundamento do artigo 24, parágrafo inciso 2 da Resolução 21.841/2004, nos termos da Resolução 21.841, artigo 6º, TSE, após o trânsito em julgado desta decisão, expressa-se guia de recolhimento da União para que o partido recolha o valor equivalente à quantia irregularmente empregada no valor de R$ 12.903,08, apontado no parecer contábil. É como o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator, senhor. A unanimidade do relator. Temos agora o processo de PJE, de registro de candidatura, embargador Ibanez. Muito bem, senhor presidente. Então, o Partido Novo... Partido Coligação, regra de Partido Novo. O Partido Novo, ele apresenta o registro do demonstrativo de regularidade partidária, em que relaciona as decisões e junta a documentação referente à deliberação do partido de participar das eleições apenas para as eleições para a disputa proporcional de âmbito federal, portanto, só para os deputados, os cargos de deputado federal. E feitos os exames dessa documentação, a regra permite que o tribunal decida na primeira oportunidade, em que é concluída a análise de registro de candidatura. Este é o primeiro processo de exame dos atos partidários e que esta Corte faz para a eleição deste ano. Pela regra, isso é possível fazer sem pautar e, inclusive, sem o parecer prévio do Ministério Público, que se manifestará aqui na sessão. Daí porque eu apresento e peço o parecer da doutora Cibele, procuradora regional. Esse é um problema, está se tornando um problema crônico, né? Pode. A palavra, tem a palavra. Senhor presidente, excelente senhor juiz relator. Trata-se de requerimento por meio do qual o Partido Novo apresenta o seu DRAP relativo ao pedido de registro dos seus candidatos, postulando que seja declarado está habilitado a participar das eleições de 2018. O pedido de registro foi subscrito por representante partidário em conformidade com o disposto no artigo 94 do Código Eleitoral, artigo 24, inciso 1, parágrafo único da resolução do TSE 23.548 de 2017. Foram apresentadas todas as informações e documentos exigidos como condição de registrabilidade, de acordo com os artigos 8º, parágrafo 1º, inciso 2º, 22 e 25 da resolução 23.548 de 2017 do TSE,
e, além disso, foram observados os limites legais no que diz respeito ao número total de candidatos e a reserva mínima de 30% e máxima de 70% para a candidatura de cada gênero, nos termos do artigo 20 da mesma resolução anteriormente citada. Dessa forma, o DRAP encontra-se regular, não se verificando nenhuma falha, omissão ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido. Dessa forma, o Ministério Público Federal se manifesta pelo deferimento do pedido de registro DRAP do Partido Novo, para que seja considerada habilitada a participar das eleições de 2018. Bom, presidente, né, neste processo, neste procedimento, não havendo impugnação, a Corte se limita a examinar a regularidade dos atos. Portanto, é uma decisão meramente formal. A procuradora constata a presença de todos os documentos e o preenchimento dos requisitos legais para a regularidade desses atos partidários, nesse primeiro momento. E é interessante aqui que, embora se refira ao pedido de registro de candidatura, nós apenas estamos a apreciar o pedido de exame da regularidade dos atos partidários, porque quando chegarem os pedidos de registro individuais, estes sim serão examinados por processos individuais com a oportunidade de impugnação e questionamentos. No momento, apenas faremos o exame da regularidade dos atos partidários. E não há, portanto, questões jurídicas a serem debatidas na ausência de impugnações, dada a regularidade desses atos. E, portanto, eu voto pelo deferimento do pedido de registro da regularidade dos atos partidários, senhor presidente. Todos acompanham o relator? Com o relator. A unanimidade, então, do voto. Lembrando que é PJE, viu, presidente? Vamos à parte administrativa, e na parte administrativa eu passo a presidência ao Barra do Ibanez, que tem um requerimento a fazer. Assumo a presidência e concedo a palavra a Vossa Excelência. Eu solicito da Corte a autorização para me afastar do Estado e das funções nos dias 13 e 14, quando teremos sessão, para participar em Brasília da posse onde estarei indo com o presidente eleito, do Glauber, que esteve comigo agora no Copitel, onde tive a oportunidade de apresentá-lo ao Colégio de Presidentes e foi bem recepcionado, né, pelos colegas, e está indo comigo agora também para a posse da presidente, ministra Rosa Weber. Então, solicito autorização para me ausentar. Eu defiro e pergunto aos demais integrantes se também defiro, senhor concordam com o pedido. Deferido o pedido, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Reassumo, a presidência. Então, e passando a ordem administrativa ainda, em continuidade, já concluindo, nós temos aqui requisição de servidores, não sei se Vossa Excelência receberam, e a propósito, por alerta do Dr. Glauber, muito bem chegado, vamos disponibilizar a pauta previamente para Vossa Excelência também, o e-mail, né, como Vossa Excelência sugeriu, por e-mail, e porque o gabinete já imprime, já passa para o juiz, é muito bom, porque se situa, porque o presidente fica chamando aqui, cada juiz não está se situando, né? Então, muito bem chegada a sugestão de Vossa Excelência. Nós temos aqui 10 requisições iniciais, sendo 6 deferimentos e 4 indeferimentos, nos termos da resolução TSE 23523 de 2017, uma relotação de servidor requisitado, um processo coletivo de prorrogação de requisição de 93 servidores públicos, sendo 74 municipais, 11 estaduais e 8 federais, e 3 processos de devolução de servidores requisitados ao órgão de origem. Vossa Excelência receberam aí, está discriminado. Eu solicito parecer oral do Ministério Público. O Ministério Público oficia conforme a orientação das minutas, pelo deferimento dos destacados aqui e pelos 4 indeferimentos também. Todos anuem? Sim. A unanimidade, nos termos do voto. Então, está votar no PJE. Estamos votando. Enquanto Vossa Excelência vota, eu aproveito para relembrar amanhã o evento no COGE, né? No COGE, a partir das 9 horas, né? Onde doutora Cibele, acho que a doutora Cibele, doutor Vladimir e doutor Glauber, né? Irão ter pronunciamento, vão ministrar amanhã, aqueles que puderem comparecer,
né? Será um evento de muita importância, promovido pela EGE, de muita importância, a partir das 9 horas no COGE. Estão votando os senhores, né? Estamos votando, presidente. Pois não. É só... Senhor presidente, eu tenho outra solicitação, é claro que isso Pois não, depende excelência. de verba orçamentária. Eu havia conversado isso com o doutor Vladimir, com o Pois doutor não, Zé Dantas aqui. Como a gente está passando por esse processo de mescla para o PJE, eu trago minha experiência do PJE, do processo virtual da Justiça Correto. Federal, era o ideal que se pudesse botar um monitor extra para a gente acompanhar, porque o PJE permite numa tela o acompanhamento do processo e na tela extra o documento que a gente quiser consultar. Na Justiça Comum nós temos, E eu não sei como está o Tribunal de Verba, mas esses monitores não Mas são caros e podemos acho que a ver isso, necessidade não é um... Conversar com a doutora André, não é? É muito importante e muito bem-vinda a sugestões e solicitações de Vossa Excelência e vamos, na medida do possível, certamente o será, atender, porque é muito importante para os trabalhos, muito importante para os trabalhos. Muito bom, muito bem. Presidente, eu acho que a proposta não deve ser encaminhada à doutora Andréa. Eu acho que deve ser encaminhada ao doutor Vladimir, que é o responsável pelo PJE. Ele defere, vamos ver o efeito prático, né, do deferimento, né? Todos votaram já? Estão votando, né? Estou terminando aqui. Por um. Perfeito. Eu já vim adiantando. Isso. Isso é importante, tem mais esse fator, né? Enfim, só trará benefícios para os trabalhos, né? No notebook entra uma tela auxiliar? É pela HDMI, né? Todos votaram? Todos conseguiram votar? Eu não sei se a Andréa consegue acompanhar, André, quem já votou, quem não votou nesse processo. Porque lá no TJ a gente consegue. No TJ a gente consegue. No projeto o redator... É porque cada servidor são 15. São 15 processos, né? 15 processos. 16. 16, Dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho, medonho. Isso eu já votei? Votei. Eu acho que eu já votei todos eles. Não há mais processo mesmo para deliberação, declaro encerrada a sessão, enquanto os senhores vão concluindo aí os votos, né? Formalizando, né? A doutora Andréa vai acompanhar aqui. Qual é, doutor Gustavo? Eu já achei que tinha votado. É que dá um trabalhinho. Obrigado.